Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no programa Conversa com o Meu Povo e neste primeiro bloco, então, gostaria de fazer uma partilha e também uma breve reflexão. Algum tempo atrás, alguns anos, eu tive a oportunidade de realizar uma cerimônia religiosa, uma celebração com crianças e adolescentes privados de liberdade. Eles tinham cometido crimes, portanto, estavam privados de liberdade. Antes da celebração, então, eu visitei as instalações e fui informado dos horários, da disciplina daquelas crianças e adolescentes que estavam internados naquela instituição. Eu devo confessar que eu me senti muito identificado com esses internos. Eu poderia dizer que essa identificação com as crianças e adolescentes privados de liberdade brotou daquilo que diz o Evangelho. Jesus diz no Evangelho: estive preso e fostes me visitar. Tudo que fizerdes a um destes menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Mas, na verdade, tenho que confessar que o motivo foi bem mais prosaico, simples. Para surpresa minha, eu tomei consciência de que a disciplina das crianças e adolescentes privados de liberdade foi a mesma disciplina que eu vivi por 13 anos no seminário. Então, eu seguia horários, tinha atividades educativas, esportivas, trabalho manual, regras de convivência, cuidados pessoais, assim por diante. Tudo isso coincidiu de uma maneira surpreendente. É claro que há também diferenças muito grandes. As diferenças principais são duas. Então, no tempo do seminário, durante todos esses anos, eu tinha uma rotina diária de oração, missa, exercícios espirituais, práticas devocionais. Além disso, eu estava no seminário por uma escolha pessoal, minha, não por uma imposição externa da lei, porque um juiz me mandou até lá. Muito do que sou hoje, eu devo à formação recebida no seminário ao longo destes anos. E uma das coisas que esse contato com as crianças e adolescentes internados me fez cair na conta foi de que a disciplina, ela é necessária para a educação humana. Nós podemos sofrer a disciplina como uma imposição extrínseca. Nesse sentido, a nossa preocupação principal será a de nos livrar dela o mais rápido possível. Nós podemos, por outro lado, integrar a disciplina como uma limitação assumida em vista de um bem a ser alcançado. Um exemplo disso é a disciplina, por exemplo, de atletas de alto rendimento. Eles se privam de muitas coisas, coisas que são moralmente boas. Para quê? Para ganhar provas. Nesse sentido, a disciplina é um meio necessário para atingir objetivos que são exigentes, são difíceis. Mas nós podemos ainda viver a disciplina como um modo sapiente e mais eficaz para fazer o bem. É aquilo que nós chamamos de virtude. A aquisição das virtudes, infelizmente, parece ter sumido do horizonte da educação, tanto como o discurso quanto como prática. Pela aquisição das virtudes, o ser humano pode cultivar suas potencialidades, pode superar limites, corrigir defeitos, curar feridas e traumas. Uma educação que procura cultivar a disciplina, entendida como virtude, é uma ação que confia na generosidade da natureza humana, sem deixar de estar atenta
aos desvios e também aos vícios que as pessoas podem desenvolver e devem corrigir e evitar. Confiança e correção estão na base de uma disciplina educativa perspicaz e preventiva. Nesse sentido, quero agradecer a todos os educadores, aqueles que trabalham com as crianças e adolescentes privados de liberdade. Primeiro porque eles me deram a oportunidade de celebrar com os internos durante a Semana Santa e também agradecer pelo trabalho deles. Gostaria de encorajá-los, não só esses educadores assim, mas também todos os outros educadores, aos pais, para que a disciplina não seja imposta como punição, nem como mero meio para atingir objetivos, mas para que a disciplina seja incutida nas nossas crianças, nos nossos jovens, como um bem precioso e também necessário para a nossa vida e para o nosso amadurecimento. Nós vamos então agora fazer uma breve pausa nessa nossa conversa. Retomamos num segundo momento para procurar responder algumas perguntas que nos chegaram a este programa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no segundo bloco desta nossa conversa e a primeira pergunta vem da Maria Isabel Ferreira, daqui de Belém. Ela pergunta assim: Dom Júlio, por que em algumas missas dominicais a oração do credo é diferente do que nós já estamos acostumados a rezar? Bem, cara Maria Isabel, na realidade nós temos não duas formas, mas três fórmulas de profissão de fé. Quais são essas fórmulas? Então nós temos o credo apostólico, este credo que nós normalmente rezamos aqui no Brasil, todo domingo. Isso é costume aqui no Brasil. A segunda fórmula é o credo niceno-constantinopolitano. É mais longo, mais solene e ele é usado em outros países. Na verdade, quando você sai do Brasil, você vai perceber que a fórmula da profissão de fé segue sempre o credo niceno-constantinopolitano. O credo apostólico não é muito conhecido fora do Brasil. Ele é rezado, mas em ocasiões bastante específicas. E nós temos uma terceira fórmula, é aquela profissão de fé que nós rezamos na Vigília Pascal. Não sei se você se lembra, na Vigília Pascal há um momento em que a gente professa a nossa fé em forma de interrogação e de resposta. Quando a gente fala assim, credes em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e nós respondemos, creio. A Igreja mantém essas três formas de profissão de fé para adequar o texto ao contexto pastoral e litúrgico. Por exemplo, a linguagem e a forma de proclamação para crianças, ou o uso mais solene do símbolo niceno-constantinopolitano nos domingos e algumas solenidades. Mesmo que as fórmulas sejam diferentes entre si, elas têm o mesmo conteúdo essencial da fé. Por isso, essa diferença não é um problema, muito pelo contrário, é uma riqueza da liturgia católica. A segunda pergunta vem da Janira Pacheco. Ela pergunta assim: Dom Júlio, o que a Igreja ensina sobre o purgatório e o inferno? Bem, Janira, na doutrina católica, céu, inferno e purgatório são realidades que estão ligadas ao fim da vida humana, estão ligadas à situação depois da nossa morte, conforme a situação da alma perante Deus. Então, primeiramente, a gente precisa entender o que é o céu. O céu é a plena comunhão de vida e de amor com Deus uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E também a comunhão plena com os santos e santas de Deus. O céu é, então, a felicidade suprema.
é a felicidade definitiva, estável, né? Não são somente momentos felizes, é a felicidade como um estado definitivo da nossa vida. E o céu é também o cumprimento daquilo que o ser humano mais profundamente deseja. Foi o mistério pascal de Cristo, ou seja, a sua morte e a sua ressurreição, que nos abriu o céu. O céu é acessível, é possível para nós por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O céu não é um lugar, não é lá em cima ou lá embaixo. O céu é Deus. Portanto, estar em Deus, estar em Cristo, estar em comunhão com Cristo é o céu. O inferno é o contrário, é a situação daqueles que morrem em pecado mortal, sem arrependimento, sem acolher a misericórdia de Deus. É importante que a gente entenda que o inferno não é um castigo imposto extrinsecamente, externamente, de modo arbitrário por Deus. Não, o inferno é uma consequência definitiva do próprio afastamento da pessoa em relação a Deus. Tem um escritor chamado Dostoiévski que diz assim: o inferno é a perda definitiva da capacidade de amar. Olha só que coisa, né? Você foi criado para amar, você tem a oportunidade de amar, você pode amar, mas você perdeu definitivamente a capacidade de amar. Você reconhece que Deus é amável, Ele é digno de todo amor, e no entanto você decide definitivamente, para sempre, para toda a eternidade, não amar. O purgatório é a purificação daqueles que morreram na amizade com Deus, mas ainda precisam de uma purificação para entrar plenamente na felicidade do céu. Purgatório, então, é purificação. Purgatório não é um estado intermediário entre o céu e o inferno, entre a salvação e a perdição. Não, absolutamente não. O purgatório está totalmente do lado do céu. O purgatório já é a salvação. O céu é a comunhão plena com Deus. O inferno é a separação definitiva de Deus por livre escolha, confirmada pela morte. E o purgatório? O purgatório é a purificação necessária para entrar no céu. Portanto, o purgatório não é um estado intermediário entre céu e inferno, não. O purgatório já está todo no céu, só que ainda é necessária uma purificação para a plena comunhão com Deus. A terceira pergunta vem da Simone Araújo, daqui de Belém. Ela pergunta assim: como a igreja vê a tecnologia e as redes sociais na evangelização? Bem, a igreja não vê a tecnologia e a internet como boa ou má em si mesma. A igreja vê a internet, as redes sociais, como um instrumento. Pode servir ao bem e à evangelização, mas pode também causar danos se for usada sem critérios morais, sem respeito à dignidade humana. Então, portanto, a visão geral da igreja em relação à internet e às redes sociais é positiva, mas prudente. A igreja tem uma visão geral positiva, né? A internet, as redes sociais são uma das maravilhas que podem ajudar as pessoas, e por causa disso a igreja entende os meios de comunicação e a internet como um modo poderoso de evangelização. A igreja não demoniza as tecnologias atuais e a internet por causa dos abusos graves. Não, os abusos graves devem ser evitados sempre. E a igreja afirma a necessidade, então, de um uso prudente, ou seja, de discernir e orientar as pessoas, os fiéis, para o bom uso das tecnologias modernas e também da internet.
A igreja entende a história da comunicação como uma história que foi conduzida por Deus e culmina também em Cristo. E por isso vê os meios modernos como capazes de ampliar o alcance do bem e a propagação do Evangelho. Quanto à internet em particular, a igreja reconhece que ela traz mudanças reais na educação, no comércio, na política. Isso pode também ser aproveitado para a religião. Além disso, há um dever missionário. A igreja considera que não é bom, que é uma culpa condenável diante do Senhor não usar os meios para a evangelização e que não basta espalhar mensagens, é preciso integrar o anúncio no mundo, na cultura que é criada pelas comunicações. Então a internet pode ser usada de maneira boa. Quais são o uso bom da internet e dos meios de comunicação social? Bom, primeiramente, o acesso imediato a recursos religiosos. Por exemplo, você hoje em dia tem na palma da mão, na internet, bibliotecas, museus, documentos do magistério, textos dos santos padres, dos doutores da igreja. Você tem acesso ao saber religioso acumulado ao longo de 2000 anos. Isso com uma grande facilidade. É bom aproveitar-se desses recursos. Outra coisa boa é a redução de distância e a redução de isolamento, permitindo contato com as pessoas e comunidades que buscam a mesma fé e apoio espiritual. Esses dias atrás participamos, através da internet, da celebração de posse do Dom Teodoro, que estava aqui pertinho e agora está bem mais longe, em Cabo Verde. Mas nós participamos assim, de maneira muito próxima, através dos meios de comunicação social. Uma outra coisa vantajosa dos meios de comunicação social é a utilização para a evangelização, para a catequese, a informação religiosa, a administração e o acompanhamento pastoral. Porém, a igreja alerta que o virtual não substitui o real da liturgia e dos sacramentos. Pode complementar, pode ajudar as pessoas a se aproximarem mais da vida de fé e enriquecer a vida religiosa, como tem acontecido. Muitos estão agora voltando para a Igreja Católica, muitos estão entrando na Igreja Católica por causa da influência da internet, porque na internet as pessoas têm acesso às informações verdadeiras sobre a própria Igreja Católica, superando muitos preconceitos, muitas mentiras que se falam sobre a Igreja Católica. Então, na internet, a gente pode também encontrar informações valiosas, boas, sobre a própria Igreja Católica. A Igreja também insiste que o desenvolvimento teológico, todo desenvolvimento teológico, precisa obedecer a uma ética voltada ao bem comum, à dignidade das pessoas. Usar desses meios poderosos para ferir a dignidade das pessoas, para o malefício da sociedade, é uma coisa errada e a igreja deve lutar contra isso. A igreja nos acautela para o uso imoral da internet. Portanto, devemos evitar algumas coisas. Por exemplo, evitar sites de ódio, voltados unicamente a difamar, atacar grupos religiosos ou étnicos, inclusive a Igreja Católica. Nós sabemos que existem sites aí que só disseminam notícias falsas, disseminam também ódio, não só contra a Igreja Católica, mas também contra outras religiões, outras tradições religiosas. Então a gente deve evitar esses sites de ódio. Outra coisa que devemos evitar é também alguns sites que se apresentam como católicos, como se eles fossem salvadores da Igreja Católica, mas eles acabam confundindo os próprios católicos por misturar interpretações doutrinais excêntricas
também práticas devocionais exageradas e que não são aprovadas pela igreja. Ou então misturam com verdades católicas posições ideológicas que vão contra a própria igreja católica. Então a gente também tem que exercer aqui o discernimento, saber que existem sites que se apresentam com uma roupagem católica, mas atacam, por exemplo, o Papa, atacam os bispos, atacam a CNBB. Se começa desse jeito, então fique atento, não siga essa gente, cuide para que não seja enganado. A quarta pergunta vem da Vanilda Noronha, daqui de Belém. Ela pergunta assim: Dom Júlio, é permitido casar na igreja depois que tenha feito o divórcio? Bem, Vanilda, a resposta clara é essa. Não é permitido tentar o sacramento do matrimônio, mesmo depois do divórcio civil, se o casamento foi sacramento válido. Então, o homem não pode separar o que Deus uniu. Se houve sacramento do matrimônio válido, Deus uniu e o homem não pode separar. Outro caso possível é quando o casamento foi nulo, ou seja, quando houve a celebração do sacramento, mas por um motivo muito grave, no consentimento matrimonial, Deus de fato não uniu o casal. Assim, os fiéis que tiverem, então eles podem obter da igreja a declaração de nulidade matrimonial. E aí então eles podem se casar na igreja, ou seja, não é que vão casar uma segunda vez, não é que eles vão casar de novo, não se trata de um novo casamento, mas de casamento verdadeiro, já que o primeiro, o anterior, foi considerado nulo. É lógico que isso depende também de um processo canônico que é conduzido pelo Tribunal Eclesiástico. Então, em alguns casos em que pessoas se casaram na igreja, na verdade se descobre que ali houve um erro grave e não é justo que as pessoas fiquem carregando uma coisa que não ocorreu, mas é necessário então haver uma investigação através do Tribunal Eclesiástico. E se for considerado nulo, então a pessoa pode estar livre, então pode se casar. Não é casar de novo, não é uma forma católica de divórcio, a declaração de nulidade, não. É o reconhecimento por parte da igreja de que o casamento nunca houve. Por fim, também pode ocorrer um caso quando não houve matrimônio, ou seja, não houve sacramento do matrimônio, mas houve coabitação, ou seja, as pessoas coabitaram como marido e mulher, ou até se casaram no civil, mas não celebraram o sacramento do matrimônio. É possível celebrar o sacramento do matrimônio, né? Ou regularizando, ou se houve divórcio e encontrou uma outra pessoa, pode haver o sacramento do matrimônio. Nesse caso, é preciso um acompanhamento pastoral para que não seja cometida injustiça ao outro cônjuge e também aos filhos nascidos desta coabitação, né? Vamos supor que uma pessoa lá viveu alguns anos com uma mulher e ele abandonou, a mulher abandonou os filhos, não dá nenhuma ajuda, nenhuma assistência e quer se casar na igreja com uma outra pessoa. E isso causa um grande problema, porque o sacramento do matrimônio pode se constituir uma grave injustiça à parte abandonada. É por isso que é necessário também, é possível como sacramento, mas é necessário aqui um acompanhamento pastoral, um discernimento pastoral, para que não sejam cometidos injustiças contra as pessoas. Bem, com esta resposta, concluímos esta nossa conversa de hoje. Espero que tenha sido esclarecedora e que possa ajudar as pessoas a viverem melhor também a própria vida cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.